Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um videochat da TV O Tempo. Hoje é dia 8 de março, data em que é mundialmente celebrado o Dia da Mulher. Para tirar dúvidas sobre a saúde feminina, recebemos a ginecologista Thelma Franco, que é diretora clínica do Hospital Mário Pena. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, mande para a gente. Doutora Thelma, obrigada pela presença, antes de tudo. Obrigada a vocês. Vou começar aqui com a pergunta da Juliana, que é de Belo Horizonte. Ela diz que eu tenho 22 anos e a minha primeira relação foi há 3 anos. Algumas vezes, quando eu e meu marido vamos namorar, eu sinto uma dorzinha desconfortável. E às vezes chega até a ser insuportável e ela tem que parar. Ela está perguntando o que pode ser feito para poder melhorar essa dor. Tem alguma orientação? Juliana que ela chama? Juliana. Juliana, eu sempre falo para as pacientes que aprender a ter relação sexual é igual aprender a fazer bolo. Tem gente que o primeiro bolo que você faz é perfeito, todos os outros são perfeitos. Para ter relação sexual também é muito de aprender. Às vezes depende muito da posição. Se é mais confortável para você ficar, né, por cima, ou se é mais confortável para você ficar por baixo, isso eu sei que escolhe. O útero da gente, ele é preso na pelve por uns ligamentos. Às vezes, na hora da relação sexual, com o movimento do pênis, esses ligamentos empurram o útero e estendem esses ligamentos, então dói. Então você tem que dar uma ajeitadinha na posição. Se por cima for mais confortável, bem. Se por baixo for mais confortável, bem. Qualquer coisa pede para o parceiro dar uma mudadinha de posição, que costuma resolver bem. Mas vai praticando bastante que você vai aprendendo. A Cristiane Gomes, de São José da Lapa, ela está perguntando, descobri que tem um nódulo no útero, qual que é a maneira mais eficaz para retirá-lo? Deve ser o que é... Como que ela chama? Cristiane. Ô, Cristiane, provavelmente esse nódulo é um mioma. De cada 100 mulheres, entre 30 e 50 têm mioma. Eles não têm problema nenhum, não. O mioma a gente só tem que preocupar se ele estiver muito grande, maior que uma gravidez de 3 meses, se ele estiver tendo dor, se você estiver tendo dor com ele, ou se estiver tendo hemorragia. Se você não tiver nada disso, convive com ele normal, não tem problema não. Vale a pena você ir no seu ginecologista, ver o tamanho e fazer um controle. Não, a minoria dos miomas desses nódulos, ou seja, miomas, tem necessidade de ser retirados. A maioria é só se fazer controle. Doutora, outra polêmica que em relação à mulher, assim, é a questão da depilação, né? A depilação, meio como moda de cabelo, vai de época. É moda mesmo. E hoje em dia, talvez pelas revistas masculinas, tem-se uma moda de se depilar virilha completa e tal. Isso, para a saúde da mulher, muito se fala sobre a prevenção que pelo ajuda, né, a evitar muita bactéria. Como é que funciona isso? É mito? Não, eu não acredito que é mito. Isso depende muito, eu acho, que da paciente e do parceiro. Tem paciente que não gosta de pelo, tem paciente que não gosta de ficar sem pelo. Tem parceiro que não gosta de pelo, tem parceiro que não gosta que a parceira fique sem pelo. Eu acho que tem que entrar num acordo entre o paciente e o parceiro. Eu brinco muito com minhas pacientes, porque elas chegam no consultório, ai, doutora Thelma, desculpa, eu vim aqui no consultório hoje, mas eu não tive tempo de depilar. Eu ainda até brinco, falei assim, gente, eu não vou tirar a fotografia de vocês para Playboy, então pode vir sem depilar mesmo, que não tem problema. Mas eu vejo assim, que eu tenho muito paciente jovem, mas eu tenho muito paciente idosa também. Em geral, as jovens, é o mínimo de pelo possível. As idosas, às vezes a gente tem até que dar uns toques assim de vez em quando para cortar um pouquinho para a gente poder achar a perereca mesmo, porque às vezes fica até difícil, porque elas têm assim, alguma coisa contra cortar pelo menos um pouquinho o tamanho do pelo. Isso depende muito da paciente. Não tem problema ficar sem pelo e não tem problema ficar com pelo. Isso vai mais do gosto e da moda mesmo. É a mesma coisa, cabelo curto e cabelo comprido. Não tem problema não. A Raquel Soares. Deixa eu só completar uma coisinha. O que às vezes é importante, porque, por exemplo, se uma paciente tiver alguma queixa relacionada à vulva, se ela for no consultório com muito pelo, provavelmente eu não vou conseguir ver, né? Então, às vezes, se a queixa for relacionada a alguma queixa vulvar, vale a pena, não precisa depilar, mas pelo menos cortar um pouquinho para ficar fácil para o ginecologista examinar. Entendi. A Raquel Soares, de Belo Horizonte, ela gostaria de saber quanto tempo após a última dose da vacina contra HPV a proteção é eficaz. Quanto tempo que dura o efeito da vacina, vamos dizer assim.
Essa vacina ela é relativamente nova, acho que 7 anos que está sendo testada. Então, é relativamente nova. Até prova o contrário, todas as pacientes que começaram tomando a vacina, né, provavelmente a mais velha tem 7 anos que ela tomou essa vacina, todas estão tendo proteção total até agora. Agora, como é uma vacina nova, não sei se daqui 10, 15 anos vai cair o nível de anticorpo e ela vai se tornar um pouco menos eficaz, mas por enquanto você pode... Você vai precisar de uma outra dose também? Você vai precisar de outra dose, porque normalmente são as... depende, né? Tem vacina que... A data, né, de tomar, ou você toma uma agora, daqui 1 mês e daqui 5, ou então você toma uma agora, outra daqui 2 meses e daqui 4. Mas você tomou as 3, teoricamente você está protegida, mas você tem que pensar também que existem mais ou menos 200 tipos de HPV. A vacina, uma é contra os 2 tipos de HPV e a outra contra 4 tipos. Existe proteção cruzada, que aumenta, né, essa proteção também. Mas, mesmo assim, você tem que continuar fazendo exame de prevenção, porque a vacina não protege contra os 200 tipos de HPV. A Jane Gisele, ela pergunta, eu tenho 42 anos e nenhum problema de saúde. Gostaria de saber se posso tomar alguma vitamina para diminuir o fluxo menstrual. Ô Jane, acho que eu sou muito natural. Eu acho que se você se alimentar direito, fizer atividade física, dormir direitinho... Deus fez a gente bem direitinho, não tem necessidade de você tomar vitamina, não. Se você alimentar fruta, verdura, carne, tudo direitinho, não tem necessidade de você tomar vitamina. Capricha na sua alimentação e pronto. Eu não tomo nada. A Ana, de Belo Horizonte, ela mandou que está muito preocupada porque surgiu uma ferida entre as nádegas dela. E ela gostaria de saber alguma hipótese do que pode ser isso. Seria mais ginecológico? Jane, olha, é difícil de se falar qual o lugar das nádegas. Em geral, antes de começar a nádega, que eles chamam de meio cofrinho, assim, entre aspas, ali tem umas glândulas com pelos, e às vezes esses pelos inflamam, chama cisto pilonidal, é o que eu estou imaginando. Mas você tem que procurar um médico para ver, porque vai ficar meio esquisito, você não vai pôr essa lesão aqui na televisão para poder ver. Então, é capaz de ser melhor você procurar o médico mesmo. Até prova o contrário, pelo que você está me falando, eu acho que é cisto pilonidal, mas a gente tem que olhar mesmo. Seria um ginecologista ou seria um coloproctologista? Não, pode ser um ginecologista, pode ser um cirurgião geral, pode ser um coloproctologista, não tem problema não. Em geral, essas 3 áreas, eles vão saber direitinho o que é. Entendi. E o tratamento é simples, não é maiores complicações não. A Aretusa, também de Belo Horizonte, ela está falando que ela fez laqueadura e está perguntando se ela corre o risco de engravidar ou se teria que reverter o processo. A gente vê muito dessas perguntas, assim, sobre a eficácia da laqueadura. É um procedimento seguro? Seguro. Até que se prove. Até prova que sim. Eu tenho 35 anos de formada, não vou falar para você que eu nunca tive. Eu já tive uma paciente que eu fiz a ligadura de trompa dela e ela apareceu, mas eu fiz foi durante a gravidez. Quando é durante a gravidez, teoricamente na gravidez você tem um pouco mais de chance de reconstruir a trompa do que fora da gravidez. Até hoje eu só tive uma paciente que ficou grávida depois de ter feito ligadura de trompa, mas é muito, muito raro. Mas como assim? Durante a gravidez você pode fazer o procedimento? Não, no parto, na hora do parto. Eu fiz na hora do parto. Hoje, para falar a verdade, não é a melhor hora. É porque a paciente, né, já era a 3ª cesárea, aí ela quis, tudo bem. Mas, se você quiser ter certeza, depois que você fez a ligadura de trompa, você pode fazer uma estereoscopingografia, que é uma radiografia do útero e da trompa, para confirmar que está tudo certo. Mas não é isso, não é protocolo não, porque é muito raro você ter recanalização de trompa depois da ligadura. Entendi. Então não precisa ficar preocupada não. A Fernanda de Contagem está perguntando se há possibilidades dela desenvolver endometriose, se existe casos de endometriose depois que as mulheres já tiveram filhos. Ela colocou, pergunto porque tem um filho de 10 anos e tem sentido dores fortes de cólicas menstruais e no ato sexual, durante o dia a dia também. Ou seja, ela está sentindo muita cólica. Ela perguntou se pode ser endometriose. Pode. Em geral, a endometriose é em pessoa mais nova. Ela já tem um filho de 10 anos, ela pode ter sim. As pessoas
que são mais propensas a ter o diagnóstico de endometriose são aquelas que têm dor forte no baixo ventre em geral, na época da menstruação. Então, não tem outro jeito de falar para a gente ter diagnóstico disso sem ser ir no ginecologista. Ele vai te examinar pelo... Você falou que é o mês todo, né? Ela comenta aí que é o mês todo. Ela colocou que é o mês todo, que ela sente no dia a dia dores parecendo cólica menstrual. Aí já é menos provável, porque em geral a endometriose não dá dor o mês todo, não. É mais comum, igual eu te falei, no período pré-menstrual. Se é no mês todo, não vou falar, não sei que seja um caso de endometriose mais severa, mas também vale a pena ela procurar o ginecologista dela, fazer o exame ginecológico, se for necessário, fazer ultrassom, fazer uma laparoscopia para afastar, né, essa possibilidade de endometriose. Falando sobre esse assunto de menstruação, doutora, outra polêmica também é a questão do menstruar ou não menstruar. Tem médicos que defendem, tem médicos que não. Qual que é a sua posição? Assim, o que você acha melhor? Como eu já te falei anteriormente, eu sou mais naturalista possível. Se fosse comigo, eu ia querer ficar menstruando o tempo inteiro. Mas tem paciente que realmente não gosta, é moda. Agora também na moda não menstruar. Tem um ginecologista famoso da Bahia, o Osmar Coutinho, que ele acha que é um absurdo menstruar, as mulheres menstruar. Na minha opinião, eu acho assim, se a pessoa tem alguma patologia que piora na época da menstruação, por exemplo, umas pessoas que têm TPM intensa, né, tensão pré-menstrual intensa. Às vezes essa pessoa vale a pena ela não menstruar para não ter TPM. Tem outras que têm cólica menstrual intensa, né, a gente chama de dismenorreia, também muito forte na época da menstruação. Então essas pacientes, se você não consegue fazer um tratamento clínico adequado que melhore tanto a TPM ou então a cólica menstrual, vale a pena elas tomarem medicação para não menstruar. Mas caso contrário, se a vida dela for tranquila, não tem problema nenhum com a menstruação, vai parar por causa de quê? Só se ela não gostar, não gosta de ver sangue, tem preguiça de usar Mordzobê. Mas eu sou o mais natural possível. Eu acho que se a pessoa não tem problema nenhum, deve ficar menstruando. Se por acaso ela tem alguma coisa contra, existe medicação para isso. E a única forma é medicamento via oral? Tem medicamento injetável, tem oral, tem o DIU, né, esse DIU medicado, que também é usado para esses casos, para a pessoa entrar em amenorreia. Entendi. Para quem faz uso de pílula anticoncepcional, aquela emendada na tem cartela, problema, não. Aquilo deve ser comunicado ao ginecologista? Ou Não precisa, não. Não precisa comunicar, não. É que, às vezes, se você for emendar muito tempo, se você não estiver tomando a pílula certa, às vezes você não consegue segurar. Então, você toma a primeira cartela, na metade da segunda você já tem sangramento. Então, eu acho que vale a pena você comunicar com o ginecologista para ver esses efeitos colaterais, né, que você pode apresentar quando você está emendando uma cartela com a outra. A maioria das pessoas consegue tomar, às vezes, 2 ou 3 cartelas sem interrupção, sem ter maiores problemas. Mas tem outras pessoas que não, principalmente quando é uma pílula com uma dosagem muito pequena. Às vezes ela, né, toma algum tempo e no meio da segunda ou da terceira cartela ela já começa a ter sangramento. Mas não tem maiores problemas, não. Isso também eu acho que é moda. A Juliana, de Belo Horizonte, ela pergunta: eu tomo anticoncepcional IUME. No mês passado esqueci de tomar a pílula, só percebi porque na terceira semana eu menstruei. Mesmo assim, continuei tomando até o fim da cartela. Acontece que no dia certo de ver a menstruação, ela não voltou. Fiz um teste de farmácia e reiniciei uma nova cartela. Fiz errado e agora? Não, eu acho que ela não é ideal você tomar pílula de modo irregular. Mas se ela tomou irregular, a menstruação veio, ela fez o teste, não está grávida, começa outro ciclo normal, não tem problema não. O que ela fez não está errado não. Mas se eu fosse ela, não fazia isso, eu sempre não. Se der para ela tomar a pílula certinha, é melhor. Entendi. Doutora, e sobre a questão da pílula anticoncepcional, tem sempre aquela história de, minha amiga toma essa, então vou tomar, porque para ela fez bem. Como é que funciona essa orientação? Tem pílulas recomendadas por tipo de idade? Como que funciona? Não. Como que o ginecologista orienta? Eu acho que sempre deve ser tomada. Hoje em dia, você nem pode
né, hoje em dia nunca pôde, mas acaba que ginecologista, como a gente tem paciente que liga o dia inteiro para a gente, acaba que às vezes sem querer você faz alguma receita por telefone, mas isso é proibido. Teoricamente a pílula só deve ser receitada no consultório depois do exame clínico, e aí pela história da paciente, pelo passado dela, é que o ginecologista vai receitar a melhor opção. É porque é muita pílula. Esses dias eu estava conversando com um representante de laboratório, eu acho que só a pílula oral deve ter mais de 70. Então, eu acho que o bate-papo com o ginecologista antes da receita vale muito a pena, né? Para ver se a oral que é melhor, se a injetável que é melhor, a pílula que você coloca dentro da vagina, o DIU, o medicado. Eu acho que sempre vale a pena a paciente conversar com o ginecologista primeiro antes de optar, e não pegar a pílula que a amiga estava tomando, não. Fazer um exame de prevenção antes, né? Ver se não tem nada na mama. E sobre aproveitando o ensejo, sobre esses exames de prevenção, assim, para uma paciente que tem saúde normal, que não tá grávida, nem como que deve ser feito? Engravidar, como que é a regularidade? Então, hoje em dia a regra é assim, se você fez 3 exames de prevenção anuais e esses 3 exames estão normais, você não precisa fazer todo ano não, você pode passar para fazer de 3 em 3 anos. Entendi. E a partir de qual idade que você começa a retornar anualmente? Não, aí você vai retornar anualmente só se por acaso algum exame desses que você fez deu alterado. Agora, para comer, por exemplo, o que as pessoas perguntam muito, quando que eu vou começar a fazer exame de prevenção? O exame de prevenção você faz para prevenir o câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero está relacionado com o HPV, na maioria absoluta dos casos, que é transmitido por relação sexual. Então, você vai começar a fazer o exame de prevenção depois que você começar a ter relação sexual. Não começou a ter relação sexual, não precisa fazer exame de prevenção ainda não. Aí você começa a fazer o exame de prevenção, como eu falei. Você fez 3, os 3 são normais, você pode fazer de 3 em 3 anos, né? Entendi. A senhora atua mais nessa área de câncer ginecológico, né? Vamos me esclarecer um pouquinho, assim, quais são os tipos de câncer ginecológico, como é que é feita essa prevenção? A gente conhece o do colo do útero, né? Quais são, assim, tem vários tipos? O câncer da mulher mais comum é o de mama, depois é o de colo de útero. Existe o câncer de pele, que no Brasil também, aí depende, né? Se é homem ou mulher. O câncer de pele no Brasil ele é muito comum, até mais comum do que o de câncer de colo e o de mama, porque o Brasil é um país tropical com muito sol. Mas do ponto de vista ginecológico, então o primeiro é o de mama, o segundo o de colo uterino, né, que está relacionado, como eu já falei, com atividade sexual. Existe o câncer do endométrio, não sei se vocês conseguem imaginar, porque o útero da gente tem 2 partes. Uma parte que é o colo que fica dentro da vagina e uma parte que é o endométrio, que é a camada interna do útero que fica dentro do abdômen. Então, esse câncer de endométrio também pode aparecer muito, principalmente pacientes mais obesas, né? Em geral, pacientes mais idosas também. Tem o câncer de ovário, que a gente fala que é o mais traiçoeiro, porque normalmente quando ele aparece, já são tumores grandes, mais avançados, né? O paciente não costuma ter sintoma antes. Tem o câncer de vagina, câncer de trompa, são vários cânceres ginecológicos. Entendi. Mas e de qualquer forma, nesses exames de rotina que a gente faz quando inicia a vida sexual? O que a gente, que dá pra gente fazer prevenção mesmo, é o de câncer de colo de útero, que você vai colher, né, as células que estão saindo do colo do útero, para você conseguir ver se a paciente tem câncer de colo. O câncer de endométrio, dá para você ver, mas pelo sintoma. Em geral, é uma paciente mais obesa, mais velha, diabética, hipertensa. Às vezes, ela está tendo um sangramento mais volumoso se ela estiver no período menstrual ainda. Ou então, a paciente já entrou na menopausa e volta a sangrar. Aí ela tem uma suspeita grande de ter câncer de endométrio. O câncer de ovário, normalmente, ele é assintomático. É o que eu falo, que ele é traiçoeiro. Normalmente, quando você descobre, a paciente já está com um tumor grande e vai ser descoberto normalmente por ultrassom. Não tem jeito de fazer exame de prevenção, não. Entendi. A Ruth, de Belo Horizonte, falou que está tomando Serofene, pois está tentando engravidar. Uhum. Mas só que mês passado era para ter feito rastreamento de ovulação, não deu para fazer, porque as clínicas estavam cheias, mas mesmo assim ela tomou o Serofene.
E ela está perguntando se corre o risco de ter engravidado. Ué, corre, se ela está tomando serofene, claro, principalmente se ela teve relação na época certa. Eu acho que antes dela tomar o serofene de novo, ela espera a menstruação vir. Se por acaso a menstruação estiver atrasada, ela faz o teste de gravidez. E se por acaso não estiver grávida, ela vai começar outro ciclo de novo. Toma o serofene outra vez e faz o rastreamento da ovulação de novo. Mas vou torcer para ela já estar grávida. A Ângela de Belo Horizonte está perguntando. Ela falou que ela toma anticoncepcionais já estava há 10 anos, mas que agora ela quer engravidar. Ela está perguntando se isso prejudica o bebê. E aí eu já queria que a senhora falasse sobre essa questão de quando você toma anticoncepcional por um longo período. Não tem problema não. Em geral, depois que você para de tomar pílula, você volta a ter o ciclo que você tinha antes de começar a tomar pílula. É que as pessoas hoje em dia começam a ter relação sexual cedo, então começam a tomar pílula cedo e só param às vezes 15 anos depois, quando é a época que às vezes ela vai querer engravidar, então ela nem lembra como que era o ciclo dela antes. Pode ser que você toma a pílula um determinado tempo e às vezes a menstruação não volte a ser certinha de 28 em 28 dias. Então às vezes tem que fazer igual a essa outra paciente que você estava comentando, tomar o serofene para estimular a ovulação outra vez. Mas, em geral, você tomou tanto injetável como oral, você parou de tomar, no mês seguinte, você volta a ter o ciclo normal. A pílula só dura aquele mês, no outro mês ela já não durou mais não. Então, pode tentar engravidar. Uma outra coisa que acho que vale a pena a gente comentar, se você quiser engravidar, tem que tomar ácido fólico e começar, de preferência, 3 meses antes da época que você vai querer engravidar. Então, às vezes, você está programando de engravidar em dezembro, então lá para setembro você já começa a tomar ácido fólico, para prevenir uma formação de tubo neural. Então, tem que parar a pílula e começar com ácido fólico. Entendi. Tem uma paciente perguntando se... Eu perdi o nome dela aqui agora, mas ela perguntou se quem tem ovário policístico consegue engravidar e se tem cura. Tem, o ovário policístico é muito comum. Para você entender mais ou menos o que é ovário policístico, todo mês para a gente ovular, vão formando vários cistozinhos no ovário, esses cistos vão crescendo, aí um deles rompe e libera o óvulo, aí você ovulou. Só que tem gente que todo mês vai formando, esses cistos vão crescendo e ele não rompe, então a pessoa não ovula. Então, esse mês tem 3, no mês seguinte tem 4, no mês seguinte tem 7, então vai ficando ovário policístico, com vários cistos. A média de uma pessoa ovular por ano é mais ou menos de 7 a 10 vezes. Tem gente que ovula todo mês, ovula 12 vezes ao ano. Tem gente que ovula só 1 ou 2. Então, para essas pacientes, às vezes você tem que tomar um remédio para estimular a ovulação para ela ficar grávida mais rápido. Mas esse ovário policístico, em geral, não é nada sério. Às vezes as pessoas podem ter um pouco mais de pelo, às vezes tem espinha, né? Então vale a pena procurar um ginecologista para tentar reverter isso. E se ela quiser engravidar, tomar o estimulante de ovulação. Não é nada complicado, não. O pessoal morre de medo de ovário policístico, mas é coisa à toa, banal. Tem muita pergunta. Estamos aqui para respondê-las. A Amábila Soares, daqui de Belo Horizonte, ela pergunta por que o desempenho cai durante a malhação quando a mulher está menstruada. O que causa esse cansaço? Ai, não sei explicar, não. Por que cai quando está menstruada? Agora não estou menstruada, não fico menstruada mais, mas eu acho que o meu pique era o mesmo. Tem gente que fala isso, mas não tem explicação, não. Não tem explicação. Vai de pessoa para pessoa também. Pessoa para pessoa, porque eu acredito que seja isso. Porque às vezes quando a pessoa está com TPM, ela não dá conta de fazer nada, mas é mais por causa da TPM, não que cai, assim, alguma coisa que ela não vai conseguir fazer. Ela está falando mais atividade física, né? Não vejo problema. Fala para ela caprichar mais no resto do mês e deixa esse mês aí ela maneira um pouquinho. Vamos para a última pergunta. A Débora de Contagem, ela perguntou, ela tem muito corrimento, o que pode estar acontecendo, o que pode estar causando? Nossa, Débora, isso aí é que você tem que ir no ginecologista mesmo, porque tem tantas causas de corrimento. Para falar a verdade, o que mais acontece no consultório é as pessoas confundirem corrimento com secreção fisiológica da vagina. Porque, principalmente na época da ovulação, a vagina está com muito muco, que é uma secreção parecendo clara de ovo. Se for assim, é normal. Agora, uma secreção que parece
nato de leite, mingau de maisena, espuma, uma secreção que tem mau cheiro. Aí qualquer uma dessas, você tem que ir no ginecologista para ele te examinar e ver qual a causa para ser tratada de uma maneira correta. Tomar o remédio que a amiga tomou não dá certo. Tem que ir no ginecologista mesmo. Doutora, nós vamos ter que fazer um segundo round em outra oportunidade. O dia que você quiser, adoro responder. Mas hoje a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Até mais. Muito obrigada, adorei ter vindo. Tudo de bom para vocês.